Polícia Federal está cumprindo mandados da operação agora de manhã. Quem acompanha tudo pra gente é a repórter Raquel Porto Alegre, lá em Brasília. Bom dia para você, Raquel. As informações ainda são iniciais, né? Mas está confirmado que a ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, o que indica que há envolvimento de pessoas com foro privilegiado, né? Exatamente, Elô, bom dia para você, bom dia a todos. Inicialmente, por ter sido autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, a informação que se tinha era de que poderia haver políticos envolvidos, mas já está confirmado que o alvo dessa operação são pessoas ligadas a esses políticos. Há políticos que a gente ainda não tem os nomes confirmados. No entanto, os mandados de busca e apreensão estão sendo realizados em Pernambuco, Alagoas, Salvador e também aqui no Distrito Federal. A operação segue em segredo de justiça e, por enquanto, são essas as informações preliminares que a gente tem à disposição. A gente segue seguindo aqui, acompanhando, e a qualquer informação nova a gente volta com mais detalhes. Elô. Estamos aguardando, então, Raquel, bom ter sua companhia. Qualquer novidade, chama a gente aqui. E a gente volta a falar sobre a nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada agora de manhã. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, porque envolve pessoas com foro privilegiado. A gente volta então a falar com a repórter Raquel Porto Alegre, lá em Brasília, que está acompanhando essa movimentação toda desde cedo, né, Raquel, da Polícia Federal. Quais informações você tem por aí? Olha, Lu, as informações que chegaram para a gente aqui agora são as seguintes. Os alvos dessa operação são pessoas ligadas a 3 senadores. Inicialmente são 3 senadores, os senadores Renan Calheiros, Eunício Oliveira e Waldir Raupp. E como eu já tinha dito, são mandados de busca e apreensão que estão sendo realizados em Pernambuco, Alagoas, Bahia, aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. Essas são as informações preliminares. Também fontes confirmaram que 2 empresários estão sendo alvos dessa operação, que são Mário Barbosa Beltrão e Sofia Beltrão. Eles são alvos da operação lá em Pernambuco. Pois é, mais uma fase envolvendo pessoas ligadas a políticos, né? Bom dia, Heloísa. Exatamente. Havia uma certa preocupação aqui em Brasília, desde a semana retrasada, quando foi divulgada a lista do Janot, que ainda os nomes vazaram ali de forma extraoficial, ainda não oficialmente. Eles tinham informação, senadores, principalmente senadores do PMDB, de que o Janot teria encaminhado antes e também já, junto com a lista, alguns pedidos de diligência em relação às investigações relacionadas à atuação desses senadores ali com a Odebrecht, né? Então, eles tinham essa preocupação de que essas diligências poderiam ser, na avaliação desses senadores, viu, Luísa, uma forma da Procuradoria-Geral da República de colocar esses senadores na defensiva para, quando sair esta divulgação da lista oficial, exatamente com o pedido de abertura de inquérito, a gente sabe que deve estar chegando hoje para o Edson Fachin, lá no Senado, lá no Supremo Tribunal Federal, perdão, a lista do Janot. Então, a preocupação dos senadores, viu, Luísa, é que isso seria uma forma da Procuradoria-Geral da República colocar esses senadores na defensiva ainda mais, neste momento em que existe uma preocupação muito grande do presidente Michel Temer em relação a essa divulgação dessa lista, porque pode atrapalhar e paralisar todo o trabalho ali dentro do Congresso Nacional, Luísa. Pois é, Valdo, e a gente vê, né, a Operação Lava Jato não para, a gente está vendo aí mais uma vez a Polícia Federal nas ruas com mandados de busca e apreensão, trazendo informações para as investigações que continuam, né? E Heloísa? Pode falar. Não, Heloísa, lembrando que, por enquanto, pelas informações que estão chegando, os alvos dessa operação de hoje são senadores do PMDB, exatamente o grupo do presidente Michel Temer. Daí essa grande preocupação do Palácio do Planalto, que essas operações possam acabar prejudicando realmente os trabalhos ali dentro do Congresso Nacional. Ontem a gente sabe que teve uma reunião grande dentro do Palácio do Planalto para tratar exatamente da reforma da Previdência Social, porque o Temer está preocupado com que o clima negativo da Lava Jato possa interferir exatamente nesse momento em que o governo precisa mostrar força no Congresso Nacional. A gente sabe, a gente conversando com alguns senadores, alguns deputados, tem muita gente não querendo votar totalmente essa reforma da Previdência, exatamente por essa questão, porque vem aí a lista do Janot, os senadores e deputados que estão listados na lista do Janot vão ficar alvo desta lista e vai ter muito desgaste para esses senadores. E eles não querem mais desgaste ainda neste momento, votando contra uma medida, a reforma da Previdência, que é vista exatamente como uma medida muito impopular. Então, esse é o temor do Palácio Planalto, daí que ele reuniu essa turma ontem lá de ministros
no Palácio Planalto, cobrando de cada ministro, principalmente aqueles ministros que têm indicação partidária, né, que representam suas bancadas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, cobrando deles votos ali dentro do Congresso, viu, Luísa? Mas agora, a expectativa, viu, Luísa, é que o Edson Fachin recebendo esses primeiros pedidos hoje, e aí já comece, já daqui uma semana ou 10 dias, começar os primeiros pedidos de abertura de inquérito. Mas esse era o temor dos senadores, que antes mesmo do Fachin começar a autorizar pedidos de abertura de inquérito, poderia começar a ser autorizadas algumas diligências de alguns pedidos já feitos anteriormente pelo Procurador-Geral, relacionados exatamente a essa questão da Lava Jato. A gente tem que checar ainda se essa operação de hoje é relacionada ou não à Odebrecht. Ainda não está muito claro isso. Mas a gente sabe que, sim, foi uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a partir de um pedido da Procuradoria-Geral da República, ou seja, realmente atingindo senadores políticos com foro privilegiado. E isso vai causar muita apreensão no dia de hoje em Brasília, principalmente no dia que o governo esperava que o Congresso voltasse a funcionar, né? A ordem ali, principalmente na Câmara dos Deputados, é para tentar votar ainda hoje o projeto de terceirização, né, Luísa? Pois é, a Raquel Portalegre acaba de falar quem seriam os políticos envolvidos, né, nessa fase, com pessoas ligadas, Waldir Raupp, Eunício Oliveira e também Renan Calheiros, esses são os nomes confirmados até agora. Conta pra gente, Valdo, qual grupo então sai chamuscado nessa fase da Operação Lava Jato? Por enquanto, o grupo do Senado Federal, né? Você tem atingido aí o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, hoje líder do PMDB no Senado, o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o senador Waldir Raupp, lembrando que é aquele senador que o Supremo Federal, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, já autorizou ali a abertura de inquérito dele, transformou ele em réu, considerando que dinheiro de propina que ele teria recebido pode sim, e feito de forma com doação legal, pode sim ser considerado crime, e isso causou muita pressão dentro do Congresso Nacional no mundo político. Ou seja, o grupo atingido hoje é o grupo do PMDB e o grupo do PMDB do Senado Federal, onde o governo Temer está tendo uma certa dificuldade. A gente lembra que na semana passada o Temer chamou exatamente a bancada do PMDB para jantar no Palácio da Alvorada para tentar contornar algumas resistências. Você sabe, Heloísa, que o senador Renan Calheiros, inclusive, está sendo chamado pelos próprios amigos de colocar no apelido dele, que ele é o islâmico, porque ele estaria muito radical ali nas suas posições, exatamente em relação ao governo federal. E essa atuação do Renan, realmente, nesse momento, tentando ficar ali mais popular, dizendo que é contra a reforma da Previdência, também é visto nessa estratégia do Renan de se blindar contra essa Operação Lava Jato que está vindo, na qual ele é um dos alvos. Então, a operação de hoje, confirmando esses nomes, se for só esses nomes, realmente o alvo é o Senado Federal, é o PMDB, a bancada do PMDB no Senado Federal, que é a bancada ligada ao presidente Michel Temer. Então, não é uma notícia muito boa para o Palácio Planalto essa não, viu, Heloísa?